Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje a gente vai contar a história de uma das deusas mais antigas da humanidade. Muito bem, nós já fizemos um vídeo inteiro sobre Ishtar, as associações, quem ela é, representações, e hoje a gente vai um pouquinho para trás, mas também tem referência a Ishtar, e a gente vai falar de Inanna e sua descida ao submundo, a gente pode chamar hoje de inferno. Inanna é a dançarina, deusa do céu, do amor, da fertilidade, mas também ela é a deusa da guerra. A maioria dos mitos em que ela aparece é relacionado com uma deusa cruel, capaz de matar seus amigos e amantes. O mito central que vai descrever essa deusa conta uma história da descida dela ao inferno. E é essa história que a gente vai contar hoje. Existe uma versão acadiana do mito de Ishtar que é bem parecido, mas tem algumas mudanças e algumas pequenas adaptações, mas basicamente a ideia central dos dois mitos é a mesma. E como a maioria das culturas da antiguidade que dependiam da agricultura, os mesopotâmicos tinham uma preocupação especial com a fertilidade, fosse em suas vidas, mas também com seus mitos. Essa história ela começa há muito tempo atrás, com Inanna em seu trono, que ficava na cidade de Erech. Ela vai se casar com um pastor chamado Dumuzi, e esse cara vai se tornar, obviamente, o rei de Erech. Esse casamento sagrado ele vai ser o ponto central nos cultos da época, principalmente entre as sacerdotisas de Inanna e o sexo ritualístico da união entre Deus e deusa. E Inanna amava Dumuzi e fazia questão de que todo mundo soubesse disso, proclamava em alto e bom som sua paixão e a felicidade que sentia. Porém, ela pressentia, até pelo seu próprio temperamento, de que algo ruim ia acontecer com ele. E por orgulho e ambição, Inanna então ela decide ir ao submundo, onde a irmã dela, a Ereshkigal, governava esse reino dos mortos. Inanna estava em busca de mais poder e ela queria também tomar o trono de sua irmã Ereshkigal. Para isso, ela deixa Dumuzi e combina com sua amiga e segunda em comando, Ninshubur, que avisasse aos deuses que caso ela não retornasse em até 3 dias. Mas assim, ela começa a sua jornada. O palácio de Ereshkigal ele era protegido por 7 portões. E olha, esse número e esse símbolo dos 7 portões ele é bem importante. Cada um desses portões tinha um guardião. A cada portão, o guardião ele permitia a passagem somente se você removesse uma de suas joias ou uma peça de roupa. A Inanna ainda questiona os guardiões, que história é essa de eu ter que tirar minha roupa para passar o portão? E no fim do processo, no fim dos 7 portões, ela já estava nua e assim é levada diante de Ereshkigal, que sobre o julgamento dos 7 juízes, condena Inanna à morte pela invasão e tentativa de tomada de poder. E com isso, Ereshkigal fixa o olhar da morte e o corpo de Inanna paralisa. Há versões em que ela é presa e contrai 60 doenças. De qualquer maneira, ela morre. A Rainha dos Mortos mantém, assim, o cadáver dela pendurado num gancho. E após 3 dias, então, Ninshubur vai avisar os deuses Enlil, que é um deus ligado principalmente ao ar e essa conexão entre o céu e a terra, e a deusa Nanna, que é a deusa da lua. Mas eles não poderiam ajudar, pois ninguém retorna do mundo dos mortos. Se essa tinha sido a decisão de Inanna, então ela que arcasse com as consequências. Já na versão de Ishtar tem uma diferença muito peculiar, muito interessante. Quando Ishtar morre, a Terra começa a morrer junto pela falta da fertilidade e da reprodução que Ishtar e mesmo Inanna proporciona. Então os deuses ficam preocupados, se reúnem e tentam chegar numa solução. Voltando então à história de Inanna, essa versão da mitologia suméria, o deus Enlil, ele acaba ali dando uma amolecida no coração e ele cria 2 mensageiros e os envia ao submundo carregados com alimentos da vida e também com a água da vida. Eles conseguiram reanimar então o cadáver de Inanna, mas quando eles estavam prestes a subir, trazendo Inanna de volta, os 7 juízes apareceram e ordenaram que para que isso não acontecesse novamente, Inanna deveria encontrar um substituto para ficar em seu lugar. Então ela retorna à superfície, escoltada por uma tropa do submundo, quase que uma tropa de demônios, se a gente fosse fazer uma analogia com o inferno. Eles são chamados de os Gala, e eles deveriam ou ajudar a capturar um substituto ou levar
a Inanna de volta. Então ela começa a ir de cidade em cidade para finalmente apontar quem seria o infeliz, né? O deus, a divindade infeliz que iria substituí-la. Mas as divindades em cada cidade que ela entrava se ajoelhavam e suplicavam piedade, o que fazia com que ela não apontasse para ninguém. Até que ela, já cansada, né, de ter sido tão piedosa com quem ela foi tentar convencer para ficar no lugar dela, ela volta para sua cidade de Erech e, com surpresa e muita indignação, ela vê lá o seu marido, Dumuzi, sentado no trono, todo satisfeito, único soberano, em vez de se lamentar pelo desaparecimento de Inanna. Na versão de Ishtar, ele está festejando alegremente à sombra ali de árvores. Então, com um grito de raiva, ela o condena ao submundo. É esse, levem-no! E tem outra versão ainda que conta que foi o desespero e o medo que fez ela entregar Dumuzi. Os Galas já estavam ali, então você não vai levar ninguém, então vai você mesmo. Aí ela fala, não, é o Dumuzi. Mas, em geral, se aceita que foi a indignação dela que fez com que ela escolhesse ele. Dumuzi, então, quando percebe que sujou para ele, ele tenta fugir e, com a ajuda do deus Sol, Utu, ele é transformado em uma cobra, o que facilita a fuga dele. Mas não é o bastante. E no fim das contas, os Gala o agarram, torturam e levam Dumuzi para o submundo no lugar de Inanna. E a lamentação de Dumuzi e também a de Inanna comove todos os deuses, inclusive Ereshkigal, que suaviza o destino de Dumuzi. Ela decide que ele só vai ficar no submundo 6 meses. Os outros 6 meses ele vai passar na Terra dos Vivos. Bem, nesses 6 meses que ele vai passar na Terra, a irmã dele, Gestinana, que é deusa do vinho, é quem vai substituí-lo no submundo. Por isso, a cada ano na Mesopotâmia, a terra fica seca por 6 meses, e quando Dumuzi volta à terra, a vegetação volta a crescer, tornando-o, dessa forma, o deus da vegetação. E para os mesopotâmicos, o desaparecimento e reaparecimento de Dumuzi estavam ligados aos ciclos sazonais de fertilidade e das safras, mas além disso, os reis, tanto os sumérios como os acadianos, encarnavam Dumuzi no grande casamento sagrado, no Hierogamos, com Inanna, o que inclui a percepção de que todo ato criativo é acompanhado pela morte. As lamentações de Dumuzi também foram instauradas como parte da ritualística na época das secas e na época do culto a Dumuzi, ou como ficou conhecido na Acádia, Tumus. Esse tipo de rito, e o nome, né, ele acabou se estendendo por quase todo o Oriente Médio, sempre com esse ciclo do jovem deus que morre e ressuscita anualmente. O mito conta que é impossível conquistar o reino da morte e que o ciclo da vida e morte é implacável. Por isso, foram criados mistérios para que houvesse salvação e um destino no pós-morte. E aí fica a dica para você assistir o vídeo de novo e perceber que a gente falou de Dança dos Sete Véus, de Perséfone, que a gente falou de Osíris, ou seja, a gente falou de mitos muito mais antigos do que esses mitos que surgiram depois, ali na Suméria, na Acádia, e que provavelmente ou deram origem a esses mitos posteriores, ou de alguma forma nos entregam, nos dão uma dica de que esses mitos são recorrentes em todas as culturas, porque as preocupações humanas são as mesmas. E olha só, colocando mais uma pimentadinha aí, o sacrifício do Deus em nome de um bem maior, hein? Quem será que teve esse sacrifício, não é? Exatamente. Então, prestem atenção de novo no vídeo, assistam, lembrem-se da Dança dos Sete Véus, lembrem-se da questão de Hierogamos, de toda a magia do equilíbrio do princípio masculino e feminino, as estações do ano, tá tudo nesse mito de Inanna. E aí, já sacou a ideia da criação e da restrição como princípios complementares? Deixa aqui nos comentários, um beijo no seu coração e até mais.